Bom, boa noite a todos. Mais uma terça-feira e a gente se encontra aqui novamente. E antes, eu dou sempre um tempo para que as pessoas possam entrar, né? A gente percebe que um minuto ou dois sempre é necessário para que as pessoas entrem, né? E, e hoje, mais uma vez, nessa terça-feira, estamos realizando uma reunião pública, né, do Recanto e Luz Irmã Sheila, aqui de Ribeirão Pires. Né? Bom, boa noite a todos. Mais uma. Pronto, né? Então, bem-vindos a todos. Eu tinha deixado o celular ligado, então ele estava repetindo minhas palavras, só que um minuto atrasado, né? Então eu tive que desligar. São uns problemas técnicos de sonoplastia, né? Que a gente enfrenta. Quando a gente não tem curso superior em sonoplastia, essas coisas acontecem com muita frequência, né? E eu queria que a gente iniciasse, como sempre o fazemos, através de uma oração, né? Pedindo ajuda aos nossos mentores, aos nossos benfeitores, para que possamos aproveitar dessa reunião, né? Que ela seja muito profícua para todo mundo, e sejamos protegidos. Então, vou pedir que todos fechem os olhos, e se não quiserem fechar os olhos também, tanto faz, e vamos fazer um Pai Nosso, como sempre iniciamos, que foi a oração que Jesus nos deixou, e é considerada a oração mais completa que nós temos. Então, Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, temos algumas novidades aí para compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a ajuda que nós tivemos em dois eventos muito importantes. Aliás, foram três eventos muito importantes que aconteceram no mês agora de junho. Um deles terminou dia 4 de julho, mas, na verdade, ele foi todo programado, planejado e organizado em junho. Vou começar pelo último, que é a feijoada. A feijoada que alguns dos nossos colaboradores organizaram, mas recebemos o apoio de muita gente, e não deu nem puxeiro, porque nós vendemos praticamente não, vendemos tudo com muita antecedência, e a gente não estava preparado para uma aceitação tão grande, e pelo feedback que nós recebemos das pessoas, a feijoada foi um sucesso, Eu só recebi, como eu não participei, eu posso falar, né? Então, eu posso dizer que todo mundo disse que me deu feedback, passou feedback, disse que estava uma delícia, né? Uma delícia, né? Então, eu queria agradecer a todos aqueles que organizaram, planejaram, implementaram a feijoada, e todas as pessoas de suporte que participaram através de doações, através de mão de obra mesmo, trabalho, né? Ou na divulgação, porque foi realmente um marco importantíssimo. Para vocês terem uma ideia, inicialmente pretendíamos fazer entrega de 40 feijoadas, e foram entregues mais de 80 feijoadas para atender aí uma demanda que realmente ficou represada. A próxima feijoada nós vamos anunciar, mas muito provavelmente será 8 de agosto. Só que não façam depósitos, porque nós montamos um esquema diferente para poder ter certeza que não teremos, digamos assim, mais feijoadas do que realmente possamos entregar. Vocês sabem que
por causa da pandemia, nós não podemos colocar muitas pessoas juntas, né? Então, as cozinhas foram divididas em duas, mas mesmo assim, limitadas a no máximo 3 pessoas, né? Não podíamos ter mais do que 3 pessoas dentro da cozinha preparando as feijoadas. Então, por isso que nós estamos limitando a quantidade. Mas temos agora uma surpresa para vocês, né? Quem entrou antes já viu que nós teremos aqui o Kit Festa Julina. Mas antes do Kit Festa Julina, eu falei que tem mais outros 2 eventos que eu preciso agradecer. Um deles é o Domingo Fraterno, através da entrega das cestas básicas, graças à mobilização de vocês todos, todos os voluntários, todos os nossos amigos, todos aqueles que, de alguma forma, estão ligados ao Recanto e Luz Irmã Sheila, conseguimos entregar mais de 100 cestas básicas, né, com kit higiene, cobertores, uma série de coisas que foram distribuídas para as famílias carentes. E já estamos na luta, de novo, para esse mês realizar com o mesmo objetivo a entrega de tudo isso. Graças a vocês, como eu disse para vocês antes, nós apenas somos médiuns de transporte, né? E também nós temos agora o Café Fraterno, que acontece de manhã cedo, em que um grupo está entregando café mesmo, café da manhã, o breakfast, para muitos moradores de rua, não aqui de Ribeirão Pires, porque nós estamos alinhados com a prefeitura nos pediu que nós não fizéssemos trabalho de rua, mas estamos fazendo em Mauá, né? Também esse é um outro evento que está acontecendo. E também queria agradecer a resposta ao drive-thru, né? Nós tivemos o drive-thru em junho, foi um sucesso. O que o drive-thru, que por sinal nós teremos novamente, mas eu vou primeiro anunciar a festa julina e depois o drive-thru. A festa julina, eu estou aqui com a minha colinha, porque tem muita coisa que vai ser entregue nesses 60 kits. Nós estamos limitando a 60 kits pelos mesmos motivos que eu comentei anteriormente. Vai ter 2 potinhos de canjica, 2 pedaços de bolo de fubá, 2 lanches de carne louca com vinagrete, 2 caldinhos verdes, 1 pote com 2 queijadinhas do Paulinho, um cuscuzinho, 1 pacotinho com doces diversos de festa e meio litro de quentão sem álcool. A venda será até dia 11 de julho, mas não será por depósito, como fizemos a feijoada. Na realidade, vocês estão vendo embaixo um WhatsApp. Esse WhatsApp, tanto na propaganda, como naquilo que está correndo, né? Vocês veem um WhatsApp. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é a reserva para o Edinho. O Edinho está centralizando todas essas reservas. Ele recebe a reserva e passa os dados para o depósito, né? E com os dados do depósito, depois a pessoa envia o comprovante e nós vamos ter certeza que serão 60 kits e não mais do que 60 kits. No primeiro dia já foram vendidos 6, então tem que ser rápido para não ficar sem o kit da festa junina. E no dia que for receber o kit, que é o dia 18 de julho, vai ter música caipira lá. Então a pessoa vai estar lá com aquele distanciamento social, quem participou da feijoada viu que as pessoas tinham que ficar distantes uma da outra, né? Houve tudo certinho, com máscara, tudo como manda o figurino. Então, nós também vamos ter a participação do Machado, cantando, ou do Ed Moreno. Os dois, eles vão vir para fazer essa brincadeira enquanto são entregues os kits. Então, até dia 11 de julho, tem que fazer a reserva com o Edinho. E ele vai passar os dados, efetuado o pagamento, está confirmado. Quando der 60 confirmados, nós vamos parar. Com relação ao drive-thru, eu vou trocar agora o chart. Vocês viram que agora é mais automático, né? O drive-thru vai ser dia 22, eu vou até colocar agora as informações do drive-thru embaixo e na tela. Então, o drive-thru vai ser dia 22 e 25 de julho, mesmo esquema, das 10 às 16. 22, 25 de julho. E no drive-thru, não é só a parte alimentar. A gente, na realidade, está aproveitando o drive-thru
para receber todo tipo de doação que a gente costuma receber quando temos trabalho normal na casa, né? Ou seja, nós recebemos alimentos, cobertores, roupas, tampinhas da garrafa PET, garrafas PETs, lacre das latinhas, as latinhas. Recebemos também remédios. Os remédios são enviados à farmácia comunitária, que atendia 500 pessoas. Eles estão passando por um problema danado, porque, na realidade, como eles não estão podendo operar normalmente, e os centros espíritas não estão operando normalmente, eles estão com muita falta de remédio. E eles continuam a demanda, né? As 500 pessoas que costumavam passar lá, continuam passando. Então, se vocês puderem também dar um reforcinho com relação aos remédios. Então, no drive-thru, tudo aquilo que vocês quiserem doar, que seja livro para o sebo, né? A única coisa que nós não estamos recebendo realmente são móveis. Não cabe mais nada no Sheila, infelizmente. Os móveis eu até recomendo vocês deixarem no Ismênia de Jesus, aqui de Ribeirão Pires, que eles fazem um trabalho de assistência com crianças fantásticos, e eles têm como lidar com os móveis, né? Mas nós, com exceção dos móveis, acabamos recebendo todas as doações, que seja como essas que eu comentei, né? Inclusive meia de algodão velha, que se transforma em cobertor, tudo aí que vocês puderem nos ajudar, será revertido para as famílias ou para muitas pessoas que nos têm procurado. A gente fala das famílias, mas não passa um dia que não tem alguém que nos procure pedindo ajuda, principalmente nesse período complicado em que a gente está vivendo, né? Que é a pandemia. Não existe ainda previsão de retorno, eu não acredito em retorno em julho, a não ser que venha uma ordem superior, mas eu não acredito nessa ordem superior, que ela venha, porque nós, na verdade, ainda estamos mais ou menos no olho do furacão, né? Então, não seria razoável arriscarmos e voltarmos às atividades. Tudo bem? Bom, eu já disse uma vez e volto a repetir, os trabalhos de desobsessão à distância estão continuando. A espiritualidade está trabalhando sem a participação dos dialogadores, mas o trabalho está sendo feito, nós estamos entregando os casos através do médium, o médium repassa isso para a espiritualidade que trabalhava às sextas-feiras, né, conosco, nós é que trabalhávamos com eles às sextas-feiras, e eles fazem esse trabalho. Então, se tiver algum caso ligado à influenciação espiritual, ligado a problemas de obsessão, né, coisas desse tipo, os trabalhos à distância estão acontecendo às sextas-feiras. E hoje nós retomamos algumas aulas online, né? Alguns cursos retomaram hoje. Eu vou até perguntar para a minha assistente a respeito da evangelização. A evangelização voltou? A infantil não, a juvenil sim. A juvenil tem 2 turmas. Legal. A iniciante e a avançada. A evangelização juvenil, iniciante e avançada também já está em atividade, também por online, né? Então, nós estamos tentando virar todo mundo internauta, né? Internauta não para ficar ouvindo notícia ruim, mas não, para a gente poder compartilhar dessas informações. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, mas eu acredito que, tenho certeza que eu devo ter esquecido. Mas se eu lembrar, aí nós voltamos. Agora eu vou pedir para a minha assistente, que retornou, né? A semana passada ela estava com um trabalho muito importante para ser realizado, mas voltou para que ela abra ao acaso a leitura, a primeira leitura de hoje. Convidar os pobres e os estropiados. Isso está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, né? E é interessante, né? Porque normalmente a gente dá realmente com a mão direita. Então, que a mão esquerda, que é a que fica segurando o relógio, não saiba o que a mão direita esteja dando. Capítulo 13, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Convidar os pobres e os estropiados. Eu vou tirar agora o drive-thru.
mudar a nossa comunicação. Pronto, tá vendo? A gente está ficando sofisticado, né? Então, convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse a Jesus, né? Feliz aquele que comer do pão no reino de Deus, né? No reino de Deus. Eu não lembro se essa passagem esteve conosco na terça-feira passada, mas eu estou praticamente certo que uma das lives que nós fizemos com vocês, na reunião pública, veio essa questão do não convideis, na realidade, aqueles que vos retribuam. Eu vejo muito isso ligado à questão também do medo que a gente tem a respeito da ingratidão, né? Foram duas ou três coisas que me passaram pela mente. Uma delas é isso, né? Quantas vezes nos deparamos nas nossas atividades, que seja espirituais, no Recanto de Luz, irmã Sheila, ou que sejam no dia a dia, quantas vezes a gente percebe pessoas que são beneficiadas, mas elas não lembram de serem gratas. Não gratas a nós, na verdade, gratas a Deus por terem recebido um benefício, né? No próprio Sheila, isso várias vezes eu vi acontecer. Pessoas que acabam sendo beneficiadas, muitas vezes com trabalho. Não é só atendimento de cura. São beneficiadas com trabalho de redenção, mas elas não lembram de serem gratas nem à espiritualidade, nem a Deus, não é? E nós temos a tendência de ficar com receio com relação, por exemplo, quando a gente ajuda um parente, quando a gente ajuda alguém, que seria, na realidade, uma pessoa que a gente sabe que não vai retribuir, né? Ainda vai achar que está no direito de estar recebendo, né? E que não deve, na verdade, ser grato, e a gente acaba escolhendo, né? Eu vou fazer alguma coisa de legal, vou fazer com alguém que é legal, né? Que alguém que é legal. E a gente deixa de fazer coisas que são importantes com pessoas que certamente não vão reconhecer e certamente ou não vão reconhecer ou realmente não têm condições de retribuir. A gente não deve esperar nunca retribuição, é bobagem. O maior erro que a gente faz na vida é dar alguma coisa esperando algo em troca. Perdeu tudo, jogou tudo fora, né? Não adianta a caridade que você fez, não adianta o bem que você realizou. Quando existe um interesse, o escambo, né? Eu dou uma coisa esperando alguma coisa de volta, pode esquecer que já não tem valor algum. Já não tem valor algum. Fez por interesse. Muitas vezes para massagear teu próprio ego, muitas vezes para você ficar feliz, bem na fita, né? Então, a caridade, principalmente a verdadeira caridade, a gente faz quando a gente tem certeza que não vai ter nada em retribuição por parte daquele que recebeu, né? Por parte daquele que recebeu. Então, a gente deve fazer a caridade porque é um princípio cristão. É uma questão de fraternidade. Deus, através de Jesus, obviamente, Deus, porque ele fez as leis divinas, e Jesus explicou as leis divinas para nós, ficou muito claro que a gente tem que ser fraternal, tem que ser caridoso, tem que ajudar, né? Mas a gente não deve esperar nada. Veja Jesus. Se ele tivesse esperado alguma coisa em troca,
ele não teria feito nada. Tudo que ele fez foi premiado com a crucificação. Até hoje, nós cristãos, depois de 2000 anos, continuamos crucificando Jesus na cruz. Até hoje, toda vez que nós não agimos de forma correta, todas as vezes que nós não estamos sendo consistentes como espíritas, como cristãos, nós estamos crucificando Jesus. A verdade é essa, né? Nós estamos fazendo ouvidos moucos, né? A respeito do que realmente é importante. Então, quando a gente fizer caridade, quando a gente der uma festa, der um jantar, qualquer coisa que a gente esteja fazendo em benefício das pessoas, nós não temos que ficar pensando em retribuição, né? A mão direita dá, a mão esquerda não tem que ficar sabendo, né? Isso também tem esse aspecto. A caridade, ela deve ser feita, e a caridade mais bonita que é feita é aquela que a pessoa nem sabe que está recebendo alguma coisa de alguém, né? É aquela caridade que ocorre às escondidas. Como a viúva, que ela entrou lá no cenáculo para deixar o óbolo dela, que era a única coisa que ela tinha, né? Era aquelas 2 moedinhas que provavelmente ela iria se alimentar naquele dia com aquele dinheiro, porque era a única coisa que tinha, e de forma escondida ela colocou lá, deixou cair dentro do gasófilo, acho que chama-se gasófilo, onde se recebiam essas oferendas que eram feitas nas sinagogas, né? E quantas coisas foram feitas sem que nós soubéssemos. Quer ver uma? A espiritualidade. A espiritualidade continua atendendo as pessoas que estavam lá na cura, né? Isso, aliás, até a gente aproveita para dizer, né? As pessoas que estavam em tratamento, não se preocupem, porque, na verdade, a espiritualidade está continuando os tratamentos. Não existe a reunião, não existe, na realidade, o encontro com a participação física do Edson, com as cirurgias, com o trabalho que era feito tanto no salão como dentro da sala cirúrgica. Mas as visitas continuam, as sextas-feiras continuam, tudo continua, porque a espiritualidade não parou. Aliás, eles estão com muito mais trabalho nessa pandemia, eu diria que estão com muito mais trabalho na pandemia do que estavam antes, né? É a axiologia minha, né? Mas, de qualquer forma, e a gente sabe que eles estão tratando, a gente viu, quem é que veio, por exemplo, na sexta-feira, veio alguém em casa para fazer o tratamento das cestas, né? Não necessariamente vai ser a sexta, mas vamos imaginar que eles estejam indo às sextas-feiras fazendo o tratamento como faziam. A gente não sabe quem é que está indo lá, a gente não sabe o tipo de tratamento que fez, não sabe o trabalho que teve para conseguir as autorizações, o preparo, o estudo, o tempo que dedicou para nós, né? Está fazendo a verdadeira caridade. Aliás, a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade do bem, faz a caridade sem que a gente saiba, através de uma intuição, através de um tratamento, né? Através de uma ajuda que nos dão para que as coisas aconteçam para o nosso bem, né? E eles nem falam. E quantas vezes nós nem lembramos de agradecer? Não lembramos de agradecer a Jesus, que fica 24 horas por dia, há milênios, tomando conta da gente. Não lembra de agradecer, por exemplo, o nosso anjo da guarda, nosso mentor. Outro dia eu estava pensando nisso, né? Olha a dedicação de um mentor, de um anjo da guarda. Alguém que se dispôs a acompanhar os nossos passos durante a encarnação toda, a reencarnação toda, né? Nos ajudando o tempo todo, nos policiando para que aquilo que não possa acontecer de ruim para nós não aconteça, nos intuindo, né? Tentando fazer com que a gente melhore, siga o caminho. Alguém que está no anonimato. Na realidade, a gente, até pouco tempo atrás, achava que era um anjo de Deus, aquele ser da criação divina que já nasceu perfeito.
Nós espíritas sabemos que não é assim. É um espírito, normalmente de muita luz, né? Alguém, com certeza, um espírito mais evoluído do que a gente, porque não necessariamente é de muita luz, mas com certeza mais evoluído. Sabe o que é alguém se dispor a cuidar numa reencarnação inteira? Olha a gratidão que a gente tem com a mãe que faz isso. Agora, o anjo da guarda também faz isso, né? O nosso anjo da guarda. Nosso mentor, nosso espírito protetor, faz a mesma coisa o tempo todo. E, aliás, a gente deveria aproveitar mais, já que existe esse ser tão legal à nossa volta, né? Conversar com ele, pedir ajuda, né? Saber que está sendo protegido por ele e saber que a gente pode contar com um amigo, mesmo que você não vai ouvir, não vê, não ouvirá, ele está ali pronto, ou ele ou ela, né? Espírito não tem sexo, né? Mas tem tendências, né? Tem mais propensão feminino, masculino, e é um ser que está lá o tempo todo, né? Então, se eles são capazes de fazer isso, a despeito do que nós somos, né? Às vezes eu fico imaginando, puxa vida, né? Meu mentor está vendo o que eu estou fazendo. Olha, ele já deve estar com os cabelos em pé, né? E nós, com relação aos que nós podemos ajudar, aqueles que estão debaixo das nossas asas, como, por exemplo, os nossos filhos, como, por exemplo, as pessoas de idade que já ultrapassaram a possibilidade de se sustentarem sozinhos, que necessitam da ajuda dos filhos, que, aliás, é uma questão simples de gratidão, é mera questão de gratidão, já começa por aí, né? E a gente muitas vezes não faz porque não recebe a retribuição. Porque se recebe retribuição é legal, né? É bom para o ego, é bom para a própria vaidade pessoal. Eu vou fazer porque, na realidade, eu acabo recebendo um elogio, um agradecimento. Então, aqui deixou muito claro o evangelho de hoje, que nós temos que fazer independente dessa questão do retorno, retribuir. E será maior mérito ainda para aquele que não possa retribuir. E, por exemplo, as famílias que são assistidas são pessoas que elas vão agradecer, elas agradecem, estão muito contentes do que está acontecendo em geral, mas elas jamais vão retribuir alguma coisa. Porque, por enquanto, não, pode ser até que um dia consiga, mas nesse instante não estão em condições de retribuir. Estão tão atazanadas com as dificuldades que têm, as próprias dificuldades, então a gente, quando faz o bem para elas, a gente faz por fazer, no sentido de saber que isso é o correto, é uma questão de fazer o correto, né? Aliás, a gente poderia até dizer, né, tem pessoas que dizem que eu não sei o que é amar o próximo. Não, nesse caso é muito simples. Faça o que tua consciência manda, independente do sentimento que você tem. O que é correto fazer? Jesus deixou muito claro. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. Se fizer isso, já é um bom caminho andado, né? Eu vou agora deixar uma musiquinha para vocês, né? Que eu escolhi. Se tudo correr bem, deixa eu interromper o compartilhamento e volto logo em seguida à musiquinha. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vai fazer. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Ele julga
enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é vida, é verdade, é um caminho. Ele é a realidade dos seus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é a fonte jorrando nesse seu deserto. Ele é o amor que preenche todo o seu coração. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é vida, é verdade, é um caminho. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é vida, é verdade, é o caminho. Pronto, pessoal. Foi uma homenagem a Maria Valdir, ao Valdir que desencarnou algum tempo atrás, o ano passado, né? E a Maria. Era uma dupla muito querida, que vinha no Recanto de Luz, irmã Sheila. Normalmente fazia o fechamento das nossas jornadas anuais. A última reunião era sempre deles, né? Costumavam vir 2, 3, 4 vezes. 4 não chegou a ser, porque não tem tanta reunião assim, mas até 3 vezes para cantar conosco, eles vieram, né? Por falar nisso, o nosso amigo Ed Moreno reclama que ele vem pouco. O Ed, ele já conseguiu vir 4 vezes um ano, né? Ele está reclamando de barriga cheia. A gente brinca muito com o Ed Moreno. Então, a Maria, que mora em Sorocaba, se Deus quiser, o ano que vem ela retornará. De acordo com o que nós temos de informação, ela retornará para cantar para nós, no Recanto de Luz, irmã Sheila. Fica um tributo ao Valdir e essa dupla maravilhosa, né? Que a gente sempre adorou, a gente adorava recebê-los. Mas eu vou pedir agora para minha assistente que ela abra de novo o Evangelho ao Acaso. Opa! Capítulo 23. Moral estranha. Capítulo 23, moral estranha. É o item número 1. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhe diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, quem dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. E em Mateus, no mesmo tema, né? Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
Certas palavras, muito raras de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo, que instintivamente se rejeita seu. É instintivo a gente rejeitar o sentido literal do que acabamos de ler, né? E a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, na verdade, os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido. Ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos, né? Eu vou fazer uma comparação. Nós temos aqui o Evangelho, que foi traduzido pelo Salvador Gentili. E eu tenho mais dois evangelhos. Um é traduzido pelo José Herculano, o grande José Herculano. Salvador Gentili também é o grande Salvador Gentili. E temos o Herculano Pires. E temos várias outras traduções do francês, do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito por Allan Kardec para o português. Eu citei dois. Se vocês pegarem parágrafo por parágrafo dos dois evangelhos, vocês vão perceber que as traduções são diferentes. O sentido moral ficou, mas as traduções são diferentes. E nós estamos falando de dois seres luminares do Espiritismo, José Herculano e o nosso querido Gentili Salvatore, que são pessoas irretocáveis na sua moral, irretocáveis na sua acurácia, naquilo que eles faziam procurando fazer o melhor possível. Se isso acontece com dois seres luminares, o sentido moral é o mesmo, mas você vê que as frases, elas têm pequenas diferenças. Às vezes, palavras, às vezes, a forma como foi colocada as vírgulas e os pontos, né? Imagina o que aconteceu com os evangelhos. Imagina o que aconteceu com os evangelhos. E eu estava aqui confabulando com a minha assistente. Oi, eu sou o Bixby, seu assistente virtual. Agora eu tenho o Bix também, que é o assistente virtual. Não tem problema algum. Mas voltando, né? E eu lembro que uma amiga nossa... Só um minuto. E eu lembro que Só um minuto. E eu lembro que uma nossa amiga, a Sônia Foster, ela domina o francês, certa feita ela fez para nós uma tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós queríamos publicar na editora o Evangelho também. A editora queria ter o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, publicado. E para verificar, para ter certeza de que tudo estava coerente, eu peguei 3, por isso que eu estou dizendo o que eu acabei de dizer, peguei 3 evangelhos, né? Um é da AM, editora, e peguei os dois. Sentido moral perfeito, sentido das palavras perfeito, mas as frases tinham diferenças com relação à tradução, né? E, por fim, vou contar o que aconteceu com os evangelhos de Jesus, aqueles que foram escritos pelos 4 apóstolos, na verdade, 4 evangelistas, não são apóstolos, 4 evangelistas, né? Mateus era apóstolo, né? O João era apóstolo, mas o Marcos também, mas o Lucas não era um apóstolo, né? Ele era um discípulo muito próximo, depois de Jesus, né? Ele acabou fazendo um trabalho maravilhoso e acabou escrevendo o Evangelho.
O Lucas, inclusive, escreveu o Evangelho que era para por ter sido escrito por Paulo. Paulo, ele deu a incumbência a Lucas escrever esse Evangelho, porque Paulo não tinha tempo para escrever. Tanto que Paulo, ele fez uma série de estudos, inclusive visitou Maria, né, para poder receber informações para compilar o Evangelho segundo Paulo. Mas depois quem acabou escrevendo o Evangelho foi Lucas, né? Bom, primeiro, o aramaico, que era a língua falada na época. O aramaico é uma língua era uma língua extremamente pobre. Existem palavras que têm a mesma origem no aramaico. Por exemplo, o aramaico é uma língua só um minuto, por favor. É uma língua extremamente pobre. Existem palavras que têm o mesmo. Sabe por quê? Ele sai aqui. É isso aqui. Quando você sai daí, ele cai. Então, o aramaico era uma língua extremamente pobre. Tanto que a palavra caridade e amor tem a mesma origem no aramaico, né? E depois começaram as traduções. Não é que foram escritos em aramaico, foram escritos em grego, né? Ou foram escritos no própria língua que os hebreus usavam. Dali foram traduzidos para o latim, né? Grego, aramaico, acabou sendo traduzido para o latim. Do latim foram traduzidos para outros idiomas. Vamos pegar, por exemplo, nossa origem, nossa vertente. Do latim foi traduzido para o francês, e do francês foi traduzido para o português, né? Então, você imagina se uma tradução do francês do Evangelho segundo o Espiritismo já dá margem a interpretações linguísticas, você imagina sair do grego e para o latim, do latim e para o francês, e do francês e para o português, né? E depois nós também sabemos que houve duas situações em que papas pediram uma equalização, uma harmonização entre os livros do Novo Testamento, né? Nós sabemos que São Jerônimo trabalhou nesse aspecto, teve também uma outra personagem, que a única coisa que eu lembro dele é o apelido dele, que era O Pequeno, eu não consigo lembrar agora o primeiro nome, em que, por solicitação papal, foi feita uma equalização, para que os evangelhos fossem mais ou menos iguais. Como é que foi essa equalização? Né? Como é que foi essa equalização? Né? Então, não surpreende que alguém tenha colocado, por exemplo, a palavra ódio. Quem não odeia seus pais não pode me seguir, né? Na verdade, e tem mais um outro fator que nós não podemos esquecer, né? Ou seja, o compromisso e a responsabilidade de quem estava fazendo a tradução. Porque até chegar à imprensa de Gutenberg, né? Isso foi lá no depois de um milênio, foi 1300, 1200, eu não lembro exatamente quando foi, mas foram mais de 1000 anos depois de Jesus, tudo é escrito, manuscrito, né? Se nós sabemos que tem muitos operários que apenas batem o ponto, mas não necessariamente tenham trabalhado durante a jornada, quantos não foram os copistas, que eram copistas que copiavam os manuscritos para fazerem novos livros, quantos deles, na realidade, não, por falta de compromisso, falta de responsabilidade, muitas vezes por falta de preparo, não tenham introduzido suas próprias versões, né? Isso a gente sabe que deve ter acontecido, né? É aceito, na realidade, que tenha acontecido, né? Por isso que nós temos que tomar cuidado com a palavra. A letra mata, né? É o espírito que vivifica, a letra mata, é o espírito que vivifica. A gente tem que ver a moral de Jesus. A moral de Jesus jamais iria dizer para odiar. Para quem falou, perdoai não 7 vezes, 70 vezes 7. Para quem falou, reconcilia-te com teu inimigo, antes que seja tarde demais. Para quem falou que o único caminho que leva ao reino dos céus é o amor, é a prática da caridade, fazer ao próximo o que gostarias que vos fizessem, jamais teria dito a expressão: quem não odiar seus pais e não me seguir, não deveria realmente fazer jus e me seguir, né? Na verdade, ele quis dizer outra coisa. E eu vou pegar Karl Barth Schutel,
o venerando espírito Karl Schutter, que ele fez um trabalho maravilhoso de análise. Se tivesse a mão aqui, eu até mostrava o livro, mas está numa pilha, de análise das parábolas e das passagens evangélicas. E ele diz que, na verdade, aquele que faz escolhas que não são alinhadas com o caminho que a gente tem que seguir, obviamente que não é digno de entrar no reino dos céus, né? Aquele, por exemplo, que é muito apegado às coisas e é incapaz de pensar nas coisas espirituais, porque tem um apego enorme com a parte material, né? Acaba sendo egoísta, na verdade, acaba sendo egoísta pelo apego à parte material e acaba esquecendo da parte espiritual. Então, quem segue Jesus? Quem está disposto a se despojar daquilo que, na verdade, não é importante. Então, quem preferir, por exemplo, eu vou dar um exemplo dentro da lei espírita, que é muito comum, né? Quantas pessoas não... Pode ser na lei espírita em qualquer lugar, né? A gente sabe que nas igrejas e nos templos, acontece o que acontece dentro do centro espírita, né? Ah, meu marido não gosta que eu participe das reuniões, né? Minha esposa vive reclamando de que eu estou indo toda semana na missa, no culto ou no culto. Estou indo no culto ou estou indo na missa, né? Já em casa estão dizendo que só falta eu pegar o colchão e levar para o centro espírita, né? Isso são só palavras, porque a gente sabe de amigos, a gente sabe de colegas ou pessoas que participam das nossas atividades, que às vezes passam um verdadeiro inferno em casa para poderem estar assistindo uma palestra, para poderem estarem assistindo uma missa, né? Ou participar mesmo de um trabalho social, mesmo de um trabalho de voluntário para ajudar uma família carente, né? Então, tem que fincar o pé. É um direito que a gente tem de participar. Obviamente que a gente não quer incitar a guerra, mas também não quer que a gente não tenha o direito de poder fazer coisas que são importantíssimas. E muitas vezes essas pessoas não querem que a gente participe dessas atividades, porque tem o diabinho, né? Tem o capetinha que está lá atazanando a vida do cara para que ele prejudique o outro. Quando a gente se impõe e participa de uma atividade religiosa, uma atividade espiritual, a gente está fazendo um benefício para a própria casa, nossa própria casa. Porque quando você vai para um centro, quando você vai para uma igreja, vai para um templo, desde que seja um lugar legal, né? Lugar legal, a gente, na realidade, está criando bases para fazer um trabalho em casa, que seja espiritual, que seja de harmonização. A gente aprende coisas que são úteis dentro de casa, né? E que acabam trazendo um benefício. Quantas vezes a gente leva um irmãozinho que está em casa, um irmãozinho que eu falo é um espírito que está em casa, para o centro espírita, e ele fica lá, porque ele é depois encaminhado pela espiritualidade, né? Então, na realidade, você também está fazendo uma limpeza dentro da sua casa, né? É a história do evangelho segundo o evangelho no lar, né? Tem pessoas que não fazem evangelho no lar porque as famílias não acompanham. Na verdade, a gente não precisa necessariamente que a família acompanhe, né? Uma das maiores divulgadoras do evangelho no lar, né? De acordo com o Luiz Carlos, que é um amigo nosso que faz uma divulgação enorme de como fazer o evangelho no lar, ele já esteve no Sheila mais de uma vez, entregando seus panfletinhos, coisa e tal. Se vocês querem a receita de como fazer o evangelho no lar, está no jornal, a Folha Espírita Karl Schutter, que nós colocamos no site, agora está no site, né? Eu faço a propaganda, eu fiz a divulgação desse mês, saiu o de julho, com artigos que a gente costumava imprimir, lembra do jornal impresso? A Folha Espírita Karl Schutter, agora está no site. E esse site está lá, as informações. Lá tem, de forma perene, ou seja, vai ficar sempre uma seção que explica como fazer o evangelho no lar. Antes estava no jornal impresso, agora está no site da Folha Espírita. Quem quiser, é só entrar no site da editora Dionise,
que tem a Folha Espírita lá, tem um link para a Folha Espírita. Ou, se quiser me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou pelo Face mesmo, eu dou o site da Folha. Está lá, como fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa senhora, ela durante 20 anos fez o Evangelho sozinho, né? Boa parte escondida, que o marido não permitia que fizesse o Evangelho no lar. O marido não sabe que, enquanto ela fazia o Evangelho no lar, a espiritualidade ficava limpando a casa, né? Fazia uma limpeza espiritual em casa. Ó, quando você faz o Evangelho no lar, você está acendendo uma lampadinha. Você está transformando as condições do seu domicílio em uma situação melhor. E a espiritualidade, quando a pessoa tem o hábito de fazer o Evangelho no lar, toda semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, a espiritualidade do bem traz irmãozinhos desencarnados para participar, né? Traz parentes para participar do Evangelho no lar, né? Nós sabemos disso aqui, nós fazemos o Evangelho, a maioria dos espíritas fazem, nós fazemos e nós recebemos visita de parentes. Toda sexta-feira nós fazemos o Evangelho no lar, lá 5:30 da tarde, e a gente recebe parentes, né? Vem um, vem outro, às vezes vem em grupo, né? Para participar. E qual é o benefício? Além de você tê-los perto, eles estão lá olhando como é que está a situação da casa, né? Como é que está, opa, tem um irmãozinho aqui que a gente precisa levar embora, que está precisando de encaminhamento, né? Precisa de encaminhamento, né? Então, a gente estava falando do Evangelho, eu acabei indo para o Evangelho, mas porque a essência moral do Evangelho é muito clara, né? Foram colocadas palavras na boca de Jesus. Literalmente, foram colocadas palavras na boca de Jesus, né? Por interesses, muitas vezes espúrios, da igreja naquela época, que queria, na realidade, dominar todo mundo, né? Era muito melhor, né? Que Jesus dissesse, quem não odiar seus pais e me acompanhar, né? Siga-me, né? Se você odeia, você pode me seguir. Se você não odiar, você não segue. Porque a igreja queria que todo mundo ficasse debaixo das asas dela, né? Então, algumas palavras eram muito cômodas para aquela igreja do primeiro milênio, entre o ano de 600 até o ano de 1870, mais especificamente 1870, era muito cômodo, porque dominavam as massas, né? Então, a igreja era o topo, a autoridade máxima eram os ministros, que, na realidade, eram representantes de Deus aqui na Terra, né? Aliás, o Papa tinha esse título, né? Vigário-geral representante de Deus aqui na Terra. E tinha um outro título que dizia chefe de todos os cleros de todas as igrejas desse planeta, né? Pouquinha coisa não é, né? Então, na verdade, havia interesse. Então, nós encontramos dificuldades, muitas vezes, de entender o sentido do que Jesus disse, que, na realidade, ele não disse, foram palavras colocadas na boca de Jesus. O sentido, segundo Karl Barth Schutel, nosso venerando Karl Barth Schutel, dessa passagem é aquele que não se impor com relação ao seu desejo de seguir a Deus, ele, na realidade, não vai seguir, não vai ter nenhum, não vai realmente entrar no reino dos céus. Por quê? Vai continuar fazendo as coisas erradas, as coisas ligadas à parte material, não vai participar da parte espiritual. É como se não participasse de uma missa, né? É uma grande missa, né? Na verdade, tudo isso é uma grande missa, é uma participação de uma grande assembleia. Bom, pessoal, eu vou deixar vocês agora com uma música dedicada à irmã Sheila, do Irã-Grey, e tem algumas passagens bonitas, mas eu vou fazer, antes disso, a nossa oração final, e depois eu deixo a música, que tem também a parte visual, que é bastante bonita. Então, vamos fechar os olhos, agradecer pela oportunidade que nós tivemos na noite de hoje, e agradecer a Maria, mãe de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Desenlace mesmo, né? Porque a gente, na verdade, é como se tivesse lacinhos que ligam o perispírito ao corpo físico e vai se desfazendo esses laços e o perispírito vai saindo do corpo físico. Desse jeito, quando a gente se espiritualizou, né? Porque senão a gente fica agarrado no corpo e não quer largar o corpinho, né? Então vamos lá a música que eu prometi para vocês. Não podemos ficar segurando na carniça, não. Temos que largar a carniça. És como um anjo enviado por Deus para logo como seu irmão teu, tão carinhosa, trabalham com amor nesse mundo infinito que é só desamor. Com as palavras aos enfermos conforta, sua dor ameniza, com alegria suporta. Irmã Sheila, tu és mensageira de amor, uma gota de luz, oceano de dor. Que Deus te proteja e te encha de luz os caminhos da vida, que a todos conduz, que a todos conduz, que a todos conduz. És como um anjo enviado por Deus, tratas a todos como sempre vão ser, mãos carinhosas, trabalham com amor neste mundo infinito que é só desamor. Poucas palavras aos enfermos conforta, sua dor ameniza, com alegria suporta. Irmã Sheila, tu és mensageira do amor, uma gota de luz no oceano de dor. Que Deus te proteja e te encha de luz nos caminhos da vida, que a todos conduz, que a todos conduz, que a todos conduz.
Tchau para vocês.